A Europa está se preparando não apenas para uma guerra, mas para uma guerra total. A Suécia está recrutando civis de 16 a 70 anos. A França está distribuindo guias de sobrevivência nuclear. A Lituânia está treinando seus cidadãos para resistir a uma possível ocupação. Isso está ocorrendo neste momento. Armas acumuladas, orçamentos de defesa disparando, alianças antigas mudando velozmente. A ameaça, claramente, é a Rússia. E se isso se transformar em uma guerra mais ampla, a Europa quer estar preparada. Então, quão séria é a ameaça e essa nova Europa preparada para a guerra será capaz de detê-la? Vamos analisar a ameaça por trás de todo o pânico, os estoques, os gastos militares e os guias de sobrevivência. Não há necessidade de suposições, pois a ameaça em questão tem uma bandeira e é a da Rússia. Mas eis a reviravolta. O problema não é só a Rússia ser perigosa, mas também a Europa estar despreparada por muito tempo. Por décadas, a Europa desfrutou de paz e, nesse período, baixou a guarda. Os gastos militares caíram, o recrutamento cessou e a dissuasão ficou fora de moda. Porém, 2022 mudou tudo isso. A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, trazendo de volta a guerra de alta intensidade à Europa pela primeira vez desde 1945. Desde então, tudo mudou. A Rússia agora gasta 40% do seu orçamento federal em defesa. Isso representa até 6% do produto interno bruto do país. Uma economia totalmente voltada para a guerra. Tanques, mísseis, fábricas de tecnologia funcionando. 24 horas por dia, 7 dias por semana em 2025. Quando ajustado ao poder de compra, a Rússia deve gastar mais do que todos os países da União Europeia combinados. Reflita sobre isso. A guerra na Ucrânia não é local, e nunca foi. Se a Rússia for bem-sucedida, não vai parar por aí. Moldávia, Polônia, os Bálticos, todos estão assistindo. Assim como a Bielorrússia, onde a Rússia já posicionou armas nucleares. Sim, a ameaça da Rússia também é nuclear. E já está à porta da Europa. O pior é que a Rússia não age sozinha, sendo apoiada pelo Irã, Coreia do Norte e estando estreitamente ligada à China. Regimes autoritários estão apertando o cerco, militarizando rapidamente e coordenando em todas as frentes ciberespaço, desinformação e até migração. Enquanto isso, os Estados Unidos da América, a tradicional rede de segurança da Europa, recuam. Washington deixa claro que a Europa precisa se posicionar e cuidar do seu próprio quintal. E deixe-nos dizer que a Europa recebeu a mensagem alta e clara. Adira ao plano de rearmamento da Europa, oficialmente chamado de Prontidão 2030. Extraoficialmente, alguns estão chamando de Plano Não Mexa com a Europa. O continente reagiu para recuperar o atraso. Prontidão 2030 é o impulso militar mais ambicioso que a União Europeia lançou em décadas. É uma resposta direta às crescentes ameaças à sua porta e à percepção de que a era de depender da proteção americana está chegando ao fim. No seu cerne, o plano é sobre uma coisa: preparar a Europa para a guerra financeiramente, industrialmente e estrategicamente até 2030. A Europa planeja alcançar este objetivo mobilizando até United States dólares dos Estados Unidos, 880 bilhões em investimentos de defesa, desbloqueando financiamento público nacional e capital privado. Lançando SAFE, o Plano de Ação de Segurança para a Europa, um programa de empréstimo da União Europeia de United States dólares dos Estados Unidos 165 bilhões para aquisição urgente de defesa. Promovendo compras conjuntas de armas e equipamentos militares para reduzir custos, garantir interoperabilidade e aumentar a capacidade de produção de defesa da União Europeia, fortalecendo a infraestrutura, incluindo satélites e redes de mobilidade de duplo uso. Reduzir dependência de fornecedores não europeus e comprar mais da Europa, gerando demanda estável para indústrias de defesa locais. E, sobretudo, criar uma dissuasão eficaz para evitar uma guerra futura em vez de reagir a ela. Em resumo, trata-se de construir uma Europa que finalmente leva a sério sua própria defesa. Mas quem quer a versão curta quando há tanto acontecendo nos bastidores? Vamos aos detalhes. Como exatamente a Europa está se preparando para a guerra? Muitas respostas estão no Livro Branco para a Prontidão de Defesa Europeia, de 2030. Isso não é apenas outro documento de política, mas um projeto de como a Europa planeja fechar suas lacunas de capacidade militar, elevar investimentos em defesa e priorizar a prontidão de longo prazo.
Comece com o fator mais importante, dinheiro, porque na guerra, recursos são tudo. Depois de anos de subinvestimento, a Europa finalmente está investindo de acordo com seu discurso. Sejamos claros, o continente não está apenas jogando trocados por aí. O plano de rearmamento da Europa é um dos maiores planos de investimento militar da história e vale impressionantes 880 bilhões de dólares. Mas, confie em nós, esse número impressionante é mais do que justificado. Você verá. Os gastos com defesa na Europa subiram mais de 31% desde 2021, chegando a 360 bilhões de dólares em 2024. Apesar desse aumento, os gastos europeus com defesa ainda estão muito abaixo dos Estados Unidos da América, Rússia e China. É hora de pensar grande de verdade. Mas, de onde vem esse dinheiro? A União Europeia está usando uma brecha financeira chamada Cláusula de Escape Nacional do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isso significa que estamos permitindo que você ultrapasse seus limites fiscais em gastos com defesa. Com a luz verde da União Europeia, os Estados-membros poderiam aumentar seus gastos com defesa em até 1,5% do produto interno bruto nos próximos 4 anos. Os 880 bilhões de dólares adicionais virão para reforçar a defesa europeia. Acredite ou não, essa cifra impressionante pode ser apenas o começo. Além disso, mencionamos um extra de 165 bilhões de dólares. A União Europeia está criando um novo instrumento financeiro, SAFE, para direcionar recursos para a defesa. É basicamente um grande cofrinho para investimentos militares. A União Europeia fornecerá até 165 bilhões em empréstimos aos Estados-membros para comprar armas e impulsionar suas indústrias de defesa. Isso tornará a aquisição militar da Europa mais barata, rápida e interoperável entre os países. Então temos o Banco de Investimento Europeu, ou Banco de Investimento Europeu. O Banco de Investimento Europeu está dobrando seu investimento anual para 2,2 bilhões, com foco em projetos de defesa de alta tecnologia, como drones, cibersegurança e tecnologias quânticas. E o setor privado não fica de fora. Os bancos e empresas da Europa estão sendo incentivados a investir pesadamente em defesa, com ferramentas como a União de Poupança e Investimento para Desrisco e canalizar mais dinheiro privado para projetos de defesa. Não podemos esquecer as grandes movimentações que os países europeus, como a Alemanha, estão fazendo no Departamento de Defesa. Em 2022, o chanceler Olaf Scholz fez manchetes ao comprometer dólares dos Estados Unidos, 110 bilhões, para reformar a Bundeswehr, as forças armadas da Alemanha após a invasão russa da Ucrânia. Em 2025, o futuro chanceler Friedrich Merz ofuscou significativamente seu antecessor. Ele fez a Alemanha aprovar a maior lei de gastos, potencialmente liberando $1 trilhão para a defesa na próxima década. Sim, isso é trilhão com um T. A Alemanha alcançou essa façanha, derrubando restrições constitucionais de empréstimos, permitindo ao governo liberar um adicional de 1% do produto interno bruto. Para a defesa, a Europa, parece, está deixando uma coisa cristalina. Nada, nenhuma lei, nenhuma regra vai impedi-la de se proteger. Mas o que é exatamente essa proteção? Em outras palavras, para onde está indo todo esse dinheiro de defesa? A Europa não está apenas acumulando dinheiro por acumular. Como o documento explica, o dinheiro será usado para fechar lacunas sérias de defesa. Agora, as lacunas são grandes o suficiente para passar um tanque, o que é problemático diante da paisagem geopolítica cada vez mais arriscada. Vamos analisar as atuais lacunas de defesa da Europa e como esses bilhões podem preenchê-las. Primeiro, defesa aérea e de mísseis. Para preencher essa lacuna, a Europa precisa de um sistema de defesa aérea e de mísseis multicamadas capaz de eliminar mísseis de cruzeiro, ameaças hipersônicas e tudo mais. Ou seja, a Europa precisa aprimorar a capacidade de antecipar e agir antes que as coisas aconteçam. Para superar sua artilharia, a Europa precisa aprimorar seu poder de fogo de longo alcance. Pense grande, como artilharia avançada e mísseis de longo alcance, capazes de atingir profundamente atrás das linhas inimigas com incrível precisão. Quando a crise chegar, a artilharia da Europa será não apenas um dissuasor, mas um divisor de águas. Número 3. Munição e mísseis. Este é simples. A Europa precisa de um estoque estratégico, muita munição e mísseis prontos para uso. Afinal, a Europa não quer ficar sem munição durante a batalha.
Com o plano de munição 2.0, a Europa busca garantir o reforço da capacidade produtiva para manter os estoques sempre cheios e em circulação. 4 drones e tecnologia anti-drone. O futuro da guerra está pairando no céu drones. Esses sistemas não tripulados não estão apenas no ar. Eles também podem mergulhar debaixo d'água ou se mover rapidamente pelo campo de batalha, sendo controlados remotamente ou agindo autonomamente. E a Europa precisa de muitos desses. No entanto, a Europa não precisa apenas de seus próprios drones, também precisa de meios para derrubar drones inimigos. Trata-se de construir 360 graus do campo de batalha e neutralizar as ameaças antes que se aproximem. 5. Mobilidade militar. Já tentou se mover rapidamente pela Europa? Não é fácil, certo? Imagine isso com tanques e tropas a reboque. Talvez seja hora de outra sequência de missão impossível. Por isso, a Europa está criando uma rede de transporte altamente eficiente na União Europeia, permitindo rápido deslocamento de tropas e equipamentos pelo continente e para nações parceiras, quando preciso. Um sistema rodoviário aprimorado. Em 6º lugar, inteligência artificial, guerra cibernética e eletrônica. Bem-vindo ao campo de batalha da próxima geração. A Europa busca controlar o espectro eletromagnético, impedindo que o inimigo interfira nos sinais ou sistemas. Além disso, as capacidades cibernéticas ofensivas são fundamentais na estratégia. Essencialmente, a Europa precisa estar preparada para revidar caso suas redes sejam violadas. A cibersegurança deixou de ser uma reflexão tardia para se tornar a primeira linha de defesa. E 7º, facilitadores estratégicos e proteção de infraestrutura crítica. Para manter a operação funcionando sem problemas, a Europa investe em ferramentas de alta tecnologia, como aeronaves de reabastecimento aéreo, vigilância e redes de inteligência. Estes são os heróis nos bastidores que fazem tudo funcionar, desde garantir o espaço até reabastecer em movimento. A Europa está se mobilizando para fortalecer sua defesa em todas as frentes, não deixando brechas a serem exploradas. O continente está construindo uma defesa que está pronta para qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. E esse tipo de defesa só pode ser uma coisa: defesa coletiva. Com a crescente cooperação entre os 28 membros, incluindo a Ucrânia, a União Europeia está construindo uma frente unida para enfrentar os desafios na segurança. E isso vai além de juntar recursos, é principalmente sobre trabalhar juntos para fechar lacunas críticas de capacidade que não podem mais ser ignoradas. Por exemplo, a aquisição colaborativa se tornou essencial. Ao comprar itens críticos de defesa como munição, mísseis e drones em conjunto, os países podem reduzir custos, otimizar a produção e garantir a interoperabilidade entre as forças. Essa estratégia também contribuirá para garantir que a indústria de defesa europeia consiga aumentar a produção e atender à crescente demanda por equipamentos e tecnologias militares. Historicamente, o mercado de defesa da União Europeia tem sido disperso, com muitos players nacionais focados principalmente nos mercados domésticos. Isso dificulta a capacidade de escalar e atender às necessidades das forças armadas do continente. Em resposta, a União Europeia iniciou uma estratégia abrangente para unir sua indústria de defesa, enfatizando a necessidade de aumentar investimentos na fabricação europeia e reduzir dependências de fornecedores externos. Até 2026, a revisão da Diretiva da União Europeia sobre aquisições de defesa deve inserir uma cláusula de preferência europeia, assegurando que as políticas de aquisição impulsionem a base industrial de defesa local. Mas a infraestrutura de defesa existente na Europa pode suportar isso? Sem dúvida! As empresas de defesa no continente podem aumentar as linhas de produção existentes e criar novas para atender o aumento significativo na demanda por equipamentos bélicos. Um exemplo principal desse esforço é o investimento de 2,5 bilhões de dólares da britânica BAE Systems para aumentar a produção de seus veículos blindados, incluindo o veículo de combate. A CV-90 e a Rheinmetall da Alemanha estão expandindo rapidamente sua produção de projéteis de artilharia, com a Rheinmetall planejando atingir 1,1 milhão de projéteis anuais até 2027. A rápida expansão da produção ocorre em locais como Hungria e Ucrânia, onde a empresa já produz tanques de batalha principais. O aumento na produção reflete a estratégia europeia de ampliar o volume e diversificar as fontes de fornecimento dentro da União Europeia, reduzindo vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos de defesa. Thales,
uma grande empresa francesa tem focado em reduzir a dependência europeia da inteligência espacial americana. A OTAN europeia possui apenas 49 satélites militares, enquanto os Estados Unidos da América têm 246. Uma diferença notável. A Thales desempenha um papel fundamental em preencher essa lacuna, visto que os sistemas espaciais são cada vez mais cruciais para as operações de defesa, oferecendo recursos de inteligência, vigilância e comunicações. Em seguida, temos a Leonardo na Itália, Saab na Suécia, Airbus, entre muitas outras. Essas empresas estão se esforçando para enfrentar a ameaça russa de frente e unindo forças. Eles compartilham expertise, recursos e tecnologia para aumentar a produção em uma taxa inédita, criando um complexo militar industrial unido, que pode competir com os melhores do mundo. Essa união de recursos de defesa levanta uma questão crucial. Estamos próximos de um exército europeu unificado? Afinal, uma única força militar coesa permitiria uma tomada de decisão mais rápida, melhor coordenação e uma resposta mais forte e unificada à Rússia. Não veremos um exército europeu em breve. O conceito remonta a 1950, quando a França propôs uma comunidade de defesa europeia com uma força unificada e recursos compartilhados. Essa ideia quase se concretizou no início dos anos 1950, mas desmoronou quando a França se recusou a ratificar o tratado em 1954. Com o tempo, a OTAN se tornou o principal mecanismo de defesa europeu, com cada país controlando seu próprio exército. Hoje, a criação de um exército europeu unificado é politicamente impossível. Cada país da União Europeia tem suas próprias tradições militares e orgulho nacional, tornando improvável uma força unificada. Além disso, o custo enorme de consolidar e padronizar ativos militares, como aquisição e treinamento, seria astronômico. Uma abordagem mais realista reside em aprimorar a cooperação. A União Europeia está focando em ativos estratégicos compartilhados, como frotas de transporte e inteligência via satélite. Em suma, os países podem compartilhar recursos mantendo as forças nacionais. Embora um exército europeu seja um sonho distante, medidas pragmáticas como a criação de um mercado único de defesa e a melhoria da interoperabilidade entre as forças são o caminho a seguir. Se a Europa deseja se unir contra a ameaça russa, resta saber se terá soldados suficientes para enfrentá-la. Essa é outra grande questão. O continente europeu está se esforçando para dissuadir a Rússia. Estimativas indicam que a Europa necessita de cerca de 300 mil soldados para uma dissuasão eficaz. Principalmente se precisar operar sem depender muito dos Estados Unidos da América. Atualmente, os Estados Unidos da América têm cerca de 100 mil tropas na Europa, mas esse número pode diminuir em breve. Relatórios indicam que o Pentágono avalia a proposta para retirar até 10 mil tropas da Europa Oriental, o que poderia aumentar a responsabilidade das forças europeias. Por isso, 300 mil está sendo considerado o novo benchmark, uma meta que a Europa pode precisar alcançar sozinha. O Instituto Kiel, um renomado think tank alemão, sugere esse número ao discutir como a Europa poderia gastar os United States Dollars dos Estados Unidos, 880 bilhões para a defesa. O think tank pede a mobilização de 300 mil soldados adicionais e a organização deles em 50 brigadas de implantação rápida. Agora, a ideia da Europa reunir 300 mil soldados para contrariar a ameaça da Rússia é certamente uma tarefa assustadora, mas não está totalmente fora de alcance. O poder militar da Europa diminuiu consideravelmente desde o fim da Guerra Fria, com países como a França abolindo o alistamento obrigatório e reduzindo suas forças armadas em até 40%. Porém, há um aspecto positivo. A União Europeia tem uma população enorme, de cerca de 450 milhões de pessoas, muito maior que os 144 milhões da Rússia. Isso dá ao continente o potencial de gerar a mão de obra necessária se houver vontade política. A Polônia é um país que já está enfrentando o desafio. Varsóvia, que já possui o maior exército da União Europeia, com 216 mil soldados, está investindo bilhões para expandir suas forças. A meta é ter 500 mil soldados. No entanto, a primeira meta é treinar 100 mil pessoas, até 2026. A Polônia já gasta 4,7% do seu produto interno bruto em defesa, o maior percentual entre os países da OTAN. Sem dúvida, o país realizará essa expansão com sucesso. Vamos ver onde estamos.
Na preparação para a guerra, a Europa cuidou do financiamento, armamentos, tropas, treinamento, logística, inteligência e segurança cibernética. A lista de verificação está quase completa, mas ainda faltam alguns itens. Ainda temos que abordar a infraestrutura, especificamente a infraestrutura de defesa física. A Rússia tem fronteira terrestre com diversos países da Europa. Em caso de guerra total, Moscou poderia atacar de forma rápida e direta. Os países em perigo imediato incluem a Finlândia, com uma fronteira terrestre de 1.289 quilômetros, e a Letônia, com uma fronteira de 386 quilômetros, Lituânia, com fronteira de 265,5 quilômetros, Polônia, com fronteira de 199,5 quilômetros, Noruega, com uma fronteira de 122 milhas, e Estônia, com uma fronteira de 183 milhas. Considerando essas extensas fronteiras, não surpreende que a maioria desses países já esteja adotando medidas para protegê-las. Novamente, a Polônia lidera o caminho. O programa Escudo do Leste do país, que visa fortalecer sua fronteira oriental, está se tornando rapidamente a peça central da estratégia defensiva polonesa. Com um orçamento de mais de 2,5 bilhões de dólares, este plano visa transformar o flanco oriental do país em uma fortaleza. Como o primeiro-ministro polonês Donald Tusk colocou durante um exercício recente, todos esses bilhões gastos e sistemas implementados têm um propósito: dissuadir qualquer adversário de nos atacar. Tusk claramente se refere à Rússia como adversário. O programa visa criar um sistema de defesa multicamadas, que impede as forças russas e permite mobilidade rápida para as tropas polonesas. Você verá uma combinação de fortificações tradicionais, como bunkers, e pontos fortes, além de tecnologias avançadas, como sistemas antidrone, vigilância de alta tecnologia e redes de comunicação modernas. Os estados bálticos também estão agindo. Afinal, as capitais de alguns dos 3 estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, estão a menos de 60 milhas da fronteira com a Rússia e a Bielorrússia. Com essa proximidade e profundidade defensiva limitada em mente, esses estados têm intensificado seus próprios esforços de defesa em preparação para qualquer conflito potencial. A Estônia tem estado ocupada construindo mais de 600 bunkers, posições de combate e obstáculos tipo dentes de dragão em sua fronteira com a Rússia. A Letônia e a Lituânia estão reforçando suas defesas junto com a Polônia e outros membros da OTAN para criar um sistema de defesa unificado e em várias camadas. Contudo, o principal objetivo dessas medidas defensivas não é necessariamente interromper um ataque de imediato, mas ao menos moldá-lo. Isso permitiria às nações defensoras conter o inimigo até a chegada dos reforços da OTAN para o contra-ataque. Isso deixa apenas um item na lista de prontidão da Europa para 2030: a guerra nuclear. A Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo, com 5.580 ogivas. Não é segredo que o presidente Vladimir Putin tem invocado repetidamente o uso potencial de armas nucleares em sua retórica, especialmente ao discutir o envolvimento da OTAN na segurança europeia. Como a Europa pode se preparar para uma ameaça tão grande? O caminho da Europa para a proteção nuclear depende principalmente de seu relacionamento com os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm cerca de 100 bombas de gravidade B-600 e implantadas em 6 bases em 5 países europeus: Itália, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Turquia. Essas bombas integram o acordo nuclear da OTAN, onde os Estados Unidos da América fornecem as armas para potencial uso pelos aliados da aliança. Se os Estados Unidos da América negassem consentimento para uso das bombas nucleares, a Europa teria que buscar fontes alternativas de dissuasão nuclear. Na Europa, apenas a França e o Reino Unido poderiam ser fontes dessa dissuasão. Ou 225 ogivas nucleares, 120 operacionalmente disponíveis em 48 mísseis balísticos lançados pelos submarinos da classe Vanguard Trident. A França possui cerca de 290 ogivas nucleares. Porém, mais importante, seu arsenal nuclear é totalmente independente. O país projeta, produz e controla seu próprio arsenal nuclear. Já o Reino Unido tem uma estreita colaboração com os Estados Unidos da América no âmbito nuclear. A independência permitiu à França buscar formas de expandir sua proteção nuclear para mais países europeus.
Isso significa que a França usaria seu dissuasor nuclear para proteger a Europa em caso de ataque. A Polônia já se mostrou aberta a essa ideia, vendo-a como um passo crucial para assegurar sua própria defesa. E enquanto as nações europeias permanecem superadas pelo vasto arsenal da Rússia, é reconfortante saber que elas não estão indefesas nesta área crítica. E aí está. Da expansão de seus cofres de guerra à construção de fortificações, a Europa está tomando medidas decisivas para se proteger em um cenário de segurança em rápida transformação. Apesar do enorme poderio militar russo, uma questão permanece. Essas ações bastam para assegurar a paz duradoura? E se uma guerra total está prestes a eclodir, quando você acha que isso acontecerá? Você concorda com as avaliações recentes da inteligência alemã, que sugerem que a Europa pode ter até 2029 no máximo para se preparar? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.